Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante fio 4 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 225 gramas. Na largura ficou com 38 centímetros e no comprimento ficou com 91 centímetros. Nada impede que vocês continuem fazendo até o comprimento desejado. Eu vou mostrar para vocês desta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Ele é bem fácil e eu gostei bastante do resultado. E para a última carreira, eu fiz esta carreira de 4 pontos altos tombados com picô. Mas como eu sempre digo, a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, o gráfico da nossa aula de hoje é este. E assim, tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 4 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 69 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer um total de 69 correntes. Feitas as 69 correntes, vou marcar a última que fizemos e vamos fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3 para a altura do meu ponto alto, mais 2 correntes. 1, 2. Então, ficamos aqui com 5 correntes. 3 é a altura do meu ponto alto e as 2 são as 2 correntes que eu vou pular da carreira anterior. Então, eu marquei aqui, vou contar 1, 2, na terceira corrente, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu fiz aqui o meu primeiro quadrado. Agora, eu vou fazer uma carreira de quadrados. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, na terceira corrente, vou fazer um ponto alto. Fiz o segundo quadrado, vou fazer aqui 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior. Então, 1, 2 na terceira corrente, mais um ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui uma carreira de quadrados, de ponto rede. Vou fazer assim até o final desta carreira. Pronto, encerrei aqui a primeira carreira. Carreira base, a nossa carreira de quadrados. Eu fiquei aqui para esta largura num total de 23 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 quadrados. Vamos à próxima carreira, que será a primeira carreira do gráfico da nossa aula de hoje. Eu vou subir aqui com 2 correntes. Vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou fazer mais 2, porque são essas 2 correntes que eu vou pular. Então, vou pular as 2 correntes e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, eu copiei aqui o primeiro quadrado. 2 correntes, copiar o próximo quadrado. Vou copiar 11 quadrados. Então, dessa mesma forma, vou fazer 11 vezes. Então, aqui está, copiei 11 quadrados. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrados. Então, este é o nosso quadrado central. Aqui eu vou fazer um ponto pipoca. Então, eu vou fazer uma corrente e aqui nesse quadrado eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Então, aqui estão os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, eu vou largar, vou tirar a linha aqui um pouco, vou aqui no primeiro ponto alto que eu fiz, vou passar a agulha de frente para trás, vou pegar esta argola e vou puxar aqui por dentro do ponto. Então, nós fizemos aqui um ponto pipoca, uma corrente e vou finalizar aqui com ponto alto. Então, no quadrado do meio, eu fiz um ponto pipoca. Agora, vou copiar os quadrados restantes, que restaram também deste lado 11 quadrados, e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui está a primeira carreira do gráfico da nossa aula de hoje. Então, eu copiei aqui 11 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fiz o ponto pipoca no quadrado do meio e deste lado, automaticamente, restaram 11 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrados. Vamos à próxima carreira. Já iniciei esta carreira porque apenas repeti 10 quadrados da carreira anterior. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados. Agora, eu vou fazer o ponto pipoca neste quadrado. Então, eu vou fazer uma corrente e aqui dentro do quadrado eu vou fazer os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Então, aqui estão os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou fazer o ponto pipoca. Neste ponto pipoca que eu fiz, eu coloquei a eu coloquei a agulha de frente para trás, puxei a argola aqui. Neste, para ficar igual este pelo avesso, eu vou colocar a agulha de trás para frente. Então, no mesmo ponto alto, aqui é o primeiro ponto alto, eu vou colocar a agulha e puxar a argola da frente para trás. Feito isto, vou fazer uma corrente e finalizar aqui o ponto pipoca. Então, observem que nesta carreira, ponto pipoca ficou pelo avesso. Aqui nós estamos no avesso do trabalho, então, nós vamos fazer desta forma. Aqui é o direito, fazendo assim, os 2 pontos pipocas vão ficar pelo direito deste lado. Então, um lado é o avesso, o outro, o direito. Vou repetir novamente aqui para vocês. Então, aqui em cima deste ponto pipoca, eu vou fazer um quadrado. Então, eu vou fazer 2 correntes. E aqui neste ponto alto, vou fazer um ponto alto. Então, no ponto pipoca da carreira anterior, eu abri um quadrado. Eu fiz um quadrado. Vou repetir o ponto pipoca aqui pelo avesso. Então, vou fazer uma corrente. Vou fazer os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Então, aqui estão os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nós vamos fazer o ponto pipoca. Então, eu vou deixar o barbante aqui, a argola. Neste, como é pelo avesso, eu vou passar de trás para frente. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui no primeiro ponto alto. Este é o primeiro ponto alto. E vou puxar a argola da frente para trás. Então, ficou assim o nosso ponto pipoca. Vou fazer uma corrente e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, aqui nós estamos no avesso do nosso trabalho. Vou copiar os quadrados restantes e já volto. Finalizei aqui a segunda carreira. Então, nesta carreira, nós copiamos apenas 10 pontos altos de um lado e 10 pontos altos do outro.
antes do ponto pipoca, eu fiz um ponto pipoca, um quadrado em cima do ponto pipoca da carreira anterior e outro ponto pipoca após o ponto pipoca da carreira anterior. Aqui nós estamos no avesso do nosso trabalho. Agora, vamos fazer mais uma carreira no direito. Nesta carreira, repeti 9 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. A cada carreira, nós vamos diminuir um quadrado de um lado e do outro. Feito isto, agora eu vou fazer o ponto pipoca no direito. Então, vou fazer uma corrente, vou fazer aqui os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Feito os 5 pontos altos, vou deixar a argola aqui. Como nós vamos fazer este ponto pipoca, nós vamos fazer no direito, então eu vou colocar a agulha de frente para trás. Então, vou colocar a agulha aqui no primeiro ponto alto. Vou puxar a argola de trás para frente. Então, eu fiz aqui o meu ponto pipoca no direito. Vou fazer uma corrente e vou copiar aqui este ponto alto. Aqui eu vou fazer um quadrado, então, vou fazer 2 correntes, pular o ponto pipoca e copiar o ponto alto. 2 correntes, repetir o ponto alto da carreira anterior. 2 correntes, pular este ponto pipoca, copiar apenas o ponto alto. Então, aqui no meio ficou desta forma. Eu abri aqui 3 quadrados no meio. Vou repetir o ponto pipoca aqui deste lado. Então, uma corrente, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Feito isto, como nós estamos fazendo o ponto pipoca no direito, eu vou colocar a agulha aqui no primeiro ponto alto, de frente para trás, e puxar a argola de trás para frente. Uma corrente e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, esta carreira ficou desta forma. Vou copiar os quadrados restantes e já volto. Então, assim ficou essa carreira. Copiei os quadrados deste lado e deste, lembrando a vocês que a cada carreira nós vamos diminuir um quadrado, fiz o ponto pipoca antes do ponto pipoca, abri aqui no meio 3 quadrados. 1, 2, que é o do meio, 3. E fiz um ponto pipoca após o ponto pipoca. Agora, vamos à nossa próxima carreira. A nossa próxima carreira, nós vamos fazer o ponto pipoca pelo avesso. Copiei 8 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer o ponto pipoca. Uma corrente, 5 pontos altos. Aqui estão os 5 pontos altos. Feito isto, vou deixar a argola e agora nós vamos fazer o ponto pipoca pelo avesso. Então, ao invés de eu passar a agulha de frente para trás, eu vou passar de trás para frente. Então, eu passei aqui no primeiro ponto alto. Feito isto, vou pegar a argola e passar de frente para trás. Então, assim ficou o nosso ponto pipoca pelo avesso. Vou abrir quadrados em cima destes quadrados, vou fazer um quadrado aqui em cima deste ponto pipoca e copiar os quadrados restantes. Quando chegar aqui, para repetir o próximo ponto pipoca, eu trago para mostrar para vocês. Então, assim eu fiz. Abri um quadrado aqui em cima deste ponto pipoca, copiei os 3 quadrados da carreira anterior e um quadrado em cima deste ponto pipoca. Vou repetir o ponto pipoca aqui, então, vou fazer uma corrente e os 5 pontos altos. 5 pontos altos. Feito isto, vou deixar a argola aqui e vou passar a agulha de trás para frente. Nós estamos fazendo o ponto pipoca pelo avesso. Vou passar a agulha aqui de trás para frente, no primeiro ponto alto, vou pegar a argola e vou passar de frente para trás. Então, aqui ficou o ponto pipoca no avesso, uma corrente e repetir este ponto alto. Então, ficou desta forma. Vou copiar os quadrados restantes e já trago. Pronto, encerrei mais uma carreira.
copiei os quadrados, fiz um ponto pipoca antes do ponto pipoca da carreira anterior, abri um quadrado em cima deste ponto pipoca, copiei os 3 quadrados do meio e deste lado da mesma forma. Abri um quadrado aqui em cima do ponto pipoca, fiz um ponto pipoca no próximo quadrado, copiei os quadrados restantes. Vamos à próxima carreira. Iniciei esta carreira, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Vou fazer um ponto pipoca neste quadrado, então, uma corrente, e aqui 5 pontos altos. 1, 2, então, fiz aqui os 5 pontos altos. Feito isso, vou deixar a argola. Como este ponto pipoca é no direito, eu vou passar a agulha de frente para trás, no primeiro ponto alto. Vou pegar a argola aqui e vou passar de trás para frente. Então, eu fiz o ponto pipoca no direito, uma corrente, copiar este ponto alto. Vou fazer um quadrado em cima deste ponto pipoca. Vou copiar aqui mais 2 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, repetir um quadrado da carreira anterior, 2 correntes, mais um quadrado. Então, eu fiquei aqui com 3 quadrados. Vou fechar o quadrado do meio. Então, este quadrado é o quadrado central do meio do nosso gráfico. Então, eu vou fechar este quadrado. Aqui eu vou fechar normal, somente colocar 2 pontos altos. E repetir o ponto alto da carreira anterior. Deste lado, vou copiar os 2 quadrados restantes. 1 e 2. Fazer um quadrado em cima do ponto pipoca. Então, eu vou fazer as 2 correntes e copiar este ponto alto. E vou repetir o ponto pipoca deste lado, neste quadrado. Então, eu vou fazer os 5 pontos altos. 1, aqui estão os 5 pontos altos. Vou soltar a argola, passei a agulha aqui no primeiro ponto alto, vou pegar a argola e vou passá-la de trás para frente. Uma corrente, copiar este ponto alto. Vou encerrar esta carreira e já trago. Pronto, finalizei mais uma carreira. Copiei os quadrados, fechei o quadrado anterior com um ponto pipoca, abri um quadrado em cima deste ponto pipoca, copiei os 2 quadrados da carreira anterior, fechei o quadrado do meio com pontos altos, deste lado da mesma forma. Copiei os 2 quadrados, abri um quadrado em cima deste ponto pipoca e fiz um ponto pipoca no próximo quadrado. Finalizei esta carreira apenas copiando os quadrados. Agora, nós vamos fazendo assim, até que aqui nesta ponta e nesta fique apenas 4 quadrados. Então, nós vamos fazendo os pontos pipocas nas pontas. Então, nós vamos trazendo os pontos pipocas, nós vamos abrir o nosso triângulo. E aqui no meio, nós vamos fechar sempre um quadrado antes do quadrado da carreira anterior, copiar os pontos altos da carreira anterior e fechar o quadrado após os pontos altos. Vamos fazendo assim até que deste lado e deste fique apenas 4 quadrados. Como é só repetição, para o vídeo não ficar tão longo, tão cansativo, eu vou adiantar e já trago para mostrar para vocês. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. Então, como prometido, eu já adiantei aqui o gráfico e trouxe para mostrar para vocês. Como eu falei, nós íamos ficar apenas com 4 quadrados deste lado, então, 1, 2, 3, 4 e 4 quadrados deste lado. Lembrando a vocês que, se quiserem, podem abrir mais o triângulo. Então, vocês podem deixar menos quadrados de um lado e de outro. Eu preferi deixar 4. Fui fazendo os pontos pipocas nos quadrados de fora. E aqui no meio, nós tínhamos fechado apenas este quadrado. Como eu falei, ia fechar sempre um quadrado antes dos pontos altos, copiar os pontos altos da carreira anterior, independente de quantos tiverem, e fechar o quadrado após os pontos altos. Foi o que eu fiz. A cada carreira, eu fechei um quadrado de um lado e do outro. Na próxima, fechei um quadrado de um lado e do outro, fechei um quadrado de um lado e do outro. Esta é a carreira central do nosso gráfico. Até aqui, nós abrimos
o triângulo. Daqui para frente, nós vamos fechar. Então, ao invés de nós fazermos o ponto pipoca no quadrado de fora, daqui para frente, nós vamos fazer o ponto pipoca no quadrado de dentro. E abrir um quadrado a cada carreira de um lado e do outro. Até aqui, eu fechei um quadrado a cada carreira de um lado e do outro. Daqui para frente, aqui no meio, eu vou abrir um quadrado de um lado e do outro. Vamos à próxima carreira. Já iniciei esta carreira, porque apenas copiei os 4 quadrados. Vou fazer 2 correntes e fazer um quadrado aqui em cima deste ponto pipoca. Feito isto, como eu falei, agora nós vamos fazer os pontos pipocas no quadrado de dentro. Então, aqui eu vou fazer o ponto pipoca. Vou fazer uma corrente e aqui os 5 pontos altos. 5 pontos altos. Estamos fazendo nesta feita o ponto pipoca pelo direito. Vou deixar a argola aqui, vou passar a agulha de frente para trás. Pegar a argola e puxar de trás para frente. Uma corrente, copiar este ponto alto. Vou copiar os 2 quadrados, 2 correntes, copiar o primeiro quadrado, 2 correntes, copiar o segundo quadrado. Como eu falei também, aqui nos pontos altos, a cada carreira, agora nós vamos abrir um quadrado em uma ponta e na outra. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto, abrir um quadrado. Estamos repetindo esta carreira. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior, abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos e continuar a carreira da mesma forma que eu fiz deste lado. Então, tudo que eu fizer de um lado, eu vou repetir do outro. Pronto. Encerrei mais uma carreira. Como eu falei, agora nós vamos fechar o triângulo. Então, vamos fazer o ponto pipoca deste lado, após o ponto pipoca da carreira anterior, deste lado, antes do ponto pipoca da carreira anterior. Aqui no meio, até aqui, e nós fechamos os quadrados em uma ponta e na outra. Daqui para frente, nós vamos abrir os quadrados em uma ponta e na outra. Então, assim eu fiz na carreira anterior. Eram 4 quadrados, aqui ficamos com 5, porque eu abri um quadrado em cima do ponto pipoca. Fiz o ponto pipoca, copiei os 2 quadrados da carreira anterior, abri um quadrado no início dos pontos altos. Copiei os pontos altos da carreira anterior, deste lado, repeti da mesma forma. Abri um quadrado aqui no final dos pontos altos, copiei os 2 quadrados da carreira anterior, fiz o ponto pipoca. No quadrado antes do ponto pipoca da carreira anterior, abri um quadrado aqui, copiei o restante dos quadrados. Então, esta é a nossa carreira central. Até aqui, nós abrimos o triângulo. Agora, nós vamos fechar. Então, nós vamos aumentar as quantidades de quadrado de um lado e do outro, colocar os pontos pipocas na parte de dentro e abrir quadrados aqui nos pontos altos, de um lado e do outro. Nós vamos voltando as carreiras. Esta é a nossa carreira central. Essa daqui, observem que é esta carreira. A próxima, nós vamos fazer esta, na outra, esta de apenas um quadrado fechado no meio, e assim por diante. Agora, nós vamos voltando as carreiras. Como é só repetição, eu vou fazer e já trago. Como prometido, já fechei aqui o triângulo, encerrei o gráfico da nossa aula de hoje e trouxe para mostrar para vocês. Então, eu só fui seguindo carreira a carreira, voltando. Então, fui fechando com os pontos pipocas, os quadrados de dentro, fui abrindo um quadrado em cada ponta nos pontos altos, até que encerramos lá com um ponto pipoca. Da mesma forma que iniciamos com um ponto pipoca, encerramos o nosso gráfico com um ponto pipoca. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Eu vou deixar um pouco parado, caso vocês queiram tirar um print, fiquem à vontade. Mas ele é bem fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Agora, é só continuar fazendo gráfico a gráfico. Então, a nossa próxima carreira, nós vamos fazer a segunda carreira, porque lá já temos a primeira. Então, vamos fazer a segunda, depois a terceira, e assim por diante. Abrir o triângulo, depois fechar. Então, nós só vamos copiando carreira a carreira. Aí, vocês vão fazer a quantidade de gráficos que quiserem. Eu vou adiantar e já trago para fazermos a última carreira por toda a volta.
Pronto, como prometido, já adiantei aqui o meu trabalho e trouxe para fazermos a última carreira por toda a volta. Como eu falei, nós só íamos copiando carreira a carreira. Aqui eu já tenho a primeira carreira, que é a nossa primeira e última carreira. Aí eu fiz a segunda, a terceira e assim por diante. Foi abrindo os triângulos e fechando, fazendo o nosso gráfico. Para vocês que gostam de saber quantos gráficos o meu trabalho ficou com 1, 2, 3, 4, 5 gráficos, mas vocês vão fazer do tamanho que desejarem. A minha última carreira, eu finalizei com uma carreira de ponto-rede. Nós iniciamos com uma carreira de ponto-rede e vamos encerrar com uma carreira de ponto-rede. Agora, vou fazer a minha última carreira por toda a volta. Para a última carreira, eu vou fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Vou virar o meu trabalho, porque eu vou fazer a última carreira pelo direito, o direito do nosso ponto pipoca. Então, eu fiz aqui as 3 correntes, vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Vou voltar aqui nessa que eu marquei, na terceira, e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer aqui um picô. Agora, aqui nesse espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos por causa das 3 correntes que fizemos para subir. Feito isto, vou aqui no próximo espaço, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos tombados com picô. Fiz um ponto baixíssimo. Vou no próximo espaço, ponto baixíssimo, novamente, 1, 2, 3 correntes, marcar a terceira, 1, 2, 3. Voltar lá naquela que eu marquei e aqui fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui um picô. No mesmo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos por causa das correntes que fizemos para subir. Feitos os 4 pontos altos, vou no próximo espaço, ponto baixíssimo. Então, eu fiz 4 pontos altos tombados com picô. Próximo espaço, ponto baixíssimo. Novamente, 1, 2, 3 correntes, marcar a terceira, 1, 2, 3. Voltar lá naquela que eu marquei e aqui fazer um ponto baixíssimo. No mesmo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Ficamos com 4 por causa das correntes. Vou no próximo espaço, ponto baixíssimo. No próximo ponto baixíssimo, repetir novamente. Então, eu vou fazer assim por toda a volta do meu trabalho. Lembrando a vocês que a última carreira é só uma ideia, só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, para a minha última carreira, eu vou fazer desta forma. Vou completar esta carreira, finalizar o meu trabalho. Quando trouxer, já trago o meu trabalho finalizado. Como prometido, já fiz aqui a última carreira por toda a volta de 4 pontos altos tombados com picô. E assim, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!